Fonologia, minha gente. Então, fonologia é o estudo do meu som. Fono é som. Logia, estudo. Então, eu vou estudar o som e a capacidade que esses sons combinados têm dentro da nossa gramática. Lembrem, fonética é o estudo articulatório. Isso a gente não vai ver. Aparelho fonador, como é que a fala é produzida dentro da nossa anatomia humana. Isso para nós não serve. Mas nós vamos ver fonética, fonologia. E a fonologia é basicamente formada pelo fonema, e pelas letras. Olha que lindo. Professora, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Por quê? Fonema é o estudo do meu som. Eu tinha que estar invertido aqui, ó. Letra é a grafia do som. É a grafia. Como é que eu vou escrever cada letra? Então, é a grafia do som. E o fonema é o som dessa letra. O som da letra. Professor, é meio confuso, né? Parece, mas não é. Tá? Parece, mas não é. Vamos ver aqui um exemplo. Vou colocar dois. Vou colocar, deixa eu ver onde vai ficar mais bonitinho. Pra cá. Então, vamos colocar aqui, ó. Letra. A palavra tóxico. Professora, é tóxico mesmo? Não. Vocês têm? E vão me respondendo aí, e falando comigo de longe, que eu vou escutando daqui. Aquelas palavras que as pessoas dizem ou pronunciam e te irrita. Tóxico é um, que me irrita muito. Tóxico. Eu já ia escrever tóxico, você acredita? Com CH, porque eu fico falando tóxico. Tóxico. As letras são, olha só, quais são as letras que eu tenho aqui? T, O, X, I, C, O. Quantas letras no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É isso mesmo? 6 letras. 6 letras. Então, este é o meu estudo da fonologia. Eu vou pegar a minha palavra, vou olhar letra por letra e fazer, olha só, tóxico tem 6 letras. Mas quando eu falo de fonema, a palavra tóxico não é assim. Eu tenho um dífono aqui no meio, ó, tóxico. E aí, quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, esta é a minha fonologia. Olha que lindo. Então, eu pego uma palavra, escrevo dentro da minha letra. Mas aí o meu som dela vai ser outro. E dentro disso a gente vai ter muito estudo. Por quê? Tem letra que some o som, tem letra que nem tem som, só está ali de bonito. Tem letra que se junta com outra que é para apenas dar uma ideia ali de um novo som, mas também não vai ter letra. A gente chama isso de dígrafo. Beleza? Então aí, isso é simples, tá? Qual é a frequência disso em prova? Pequenininho, tá? Então não se desespere. Mas isso é importante, não tenho como pular. Vamos saltar daqui lá para a sintaxe. Aí quando eu chegar na sintaxe, ficou um buraco aqui no meio. Variação das letras. Veja aí, joga para mim na tela. Então, olha que bonitinho. Fiz até uns desenhinhos para vocês viajarem aí, ó. Olha, então eu tenho aqui, cuidado com os meus sons. Veja que praticamente estão escritas as mesmas coisas, mas aí eu mudo apenas uma letra, muda todo o significado e muda todo o som. Mala, bala, cola, bola, lama, cama. Então, eu tenho que ter esse cuidado, tá? O tóxico, que tem aí 6 letras, mas o som dele eu tenho aqui um dífono, que é um KS, 7 letras.
Observe as variações que nós temos. E esse é um grande problema para a gente decorar a forma de se escrever, porque o meu som de Z, por exemplo, pode sair de um S, de um Z ou de um X. Mesa, dúzia, exemplo, todos eles têm som de Z e são 3 letras diferentes. Qual é o meu bizu? A gente vai ver o estudo das letras, tá? Que eu acho que é nossas próximas aulas, eu não lembro qual aula é. Mas o que é que eu sugiro para você? Memória fotográfica. Então escreva e aprenda aí a observar isso aqui sem regra, tá? Treine olhando como é que escreve e decora, porque tem mais exceção do que regra e as regras não nos ajudam muito. Mas a gente vai estudar as regras porque algumas eu também só trago as que são mais que passam aí de 70% a 80% e que tem pouca regra. Porque o que tem um monte de exceção dentro das regras, exceção da exceção, não adianta pra gente. Olha aí, agora a mesma letra, que é o X, tem um monte de som. Tem som de Z, tem som de KS, que é o nosso dífono, tem o S e tem o X. Êxodo, oxítona, próximo e o enxergar, como fala no sul. Tá? Então, quer saber como escreve? A melhor forma é memória visual, minha gente. É você com você mesmo ficar treinando e decorando as palavras. É melhor, ó bizu, é melhor do que decorar as regras. Agora, quando a letra não é fonema. Essa daqui eu nem vou pro quadro, eu vou colocar aqui, porque ela é muito visual, tá? Quando que uma letra não é fonema? Quando ela foi criada só para dar uma eufonia. Eufonia. O que é eufonia? É um som harmônico. Então, eu quero ter um som harmônico, eu vou pegar algumas letras, colocar no meio para dar um som harmônico. No caso desta daqui, o meu som harmônico quero analasar o som, quero um som nasal, nasalização do som. Então, eu vou pegar a letra M e a letra N e vou juntar com o que a gente chama de vogal. Mas a gente vai ver que isso não é vogal, isso aqui é letra. Vogal é outra coisa, tá? Mas eu vou chamar de vogal para você lembrar aqui, ó. A, E, I, O. Eu junto com A, I, O, I, O. M e N com A, E, I, O, U, ele não é letra. M não é letra nesse caso? Não. M substitui um tio. Ó, campo, também, contar. Isso aqui é um dígrafo vocal, tá? A gente vai ver dígrafo daqui a pouco. Isso é um dígrafo vocálico, tá bom? Então, M e N, antes de A, E, I, O, U, não é letra. É um dígrafo, é um som, apenas um tio escrito diferente. Campo, também, contar. Probabilidade na prova, minúscula, é só para a gente aprender mesmo, conhecer. Não precisa se matar de estudar isso aqui, não. Letras que não são fonemas. As que não são pronunciadas, que também servem apenas para eufonia ou para ficar bonito na foto. Acento. Eu não vejo ele. É só para não escrever assim, né? Acento, porque esse acento aí tem outro sentido. Aí, para não ficar azento, seu azento. Azento é quem tem asa, né? Aquele cara que tem o sovaco fedorento. Azento. Então, para não ficar o azento, a gente põe 2 S's. Também é um dígrafo. Ascensão. Ascensão. A gente pronuncia ascensão? Não. Então, tá aí. Também é um dígrafo. Crescer. É o carioca que fala crescer, né? O nascimento. Então, também dígrafo. Filho. Tá vendo? Só tem um som. Não falo LH. Cararro. Cararro. Não faço isso. Carro. Não. Então, esta ideia aqui também não são fonemas, tá? Letra que não é fonema, é apenas letra. Agora sim, vogal, pode jogar para mim. Agora sim, as nossas vogais. A gente tem mania de falar assim, ai, pega uma vogal aí. Não, é letra. A, E, I, O, U são... E isso aqui é importante. Cai na prova? Não diretamente. Mas por que eu tenho de saber o que é A, E, I, O, U? Eu tenho de saber o que é A, E, I, O, U, porque lá na minha acentuação, separação silábica, vai fazer diferença. Eu tenho que saber o que é um ditongo.
porque isso vai fazer diferença para mim. Então, o que é o A, E, I, O? O A, E, I, O só vai ser letra, só vai ser vogal quando eu falar esse A, E, O e eu puder ouvir de forma limpa e clara, o límpido e fervoroso. Quando ele estiver claro, aquele som limpo. Se eu falo caixa, eu vou à Caixa Econômica Federal. O que eu falo? Caixa. Caixa. O meu I parece? Não. Então não é vogal. Só vai ser vogal se fosse caixa, caixa, porque daí eu escutei o I. Se eu não pronuncio de forma muito limpa este som, ele não é vogal. Quem geralmente vai ser vogal A, E, O. Geralmente eles são vogais. E aí o I e o U que isso aí, é o mesmo. É o U mesmo. Então o I e o U geralmente não são. Semivogais. Ah, professora, mas tem o E e o O semivogal? Tem, tá? Tem. Aí, tanto que você vai ver aí, ó. Vogais. A, E, I, O, U. Semivogais. I, U. Tem exceção, tá? Por isso que eu falei que geralmente o A, E, I, O, U são vogais. Por quê? Olha ali. Porque que é importante também saber diferença de vogal e semivogal. Não tem sílaba sem vogal. Então qualquer letra I, U, Si, A, E serve? Não, tem que ser vogal. Semivogal não conta. Então toda sílaba tem uma vogal. E não pode ter mais de uma vogal na sílaba. Então caixa, um deles vai ter que ser semivogal. Por isso que é importante saber a diferença. Só tem letra A, E, I, O, U, vogal uma vez. Se tiver duas, uma delas vai ter de ser semivogal. Exemplo de vogal. Joga aqui para mim agora. Ó, exemplo de joga na tela. Jogou? Exemplo de semivogal. Tá vendo, ó? Poema. Não falo poema. Poema. Não falo poema. Então, se eu tô ouvindo muito bem o meu E, ele é uma vogal. E se ele é uma vogal, eu tenho de separar. Eles vão ter que ficar separados. Porque só pode ter uma vogal por sílaba. Linda! Eu ouço o meu I e ouço claro, mas ele está nasal. Lembra? O N serve para analisar. Namba. Então, vogal. Olha aqui a diferença. Vogal. Caixa. Eu falo caixa. Deixa para lá. Deixa. Eu falo deixa. Não, porque o meu I, ó, quase não escuto. É semivogal. Então, isso daqui, ó, é uma semi. Por isso, podem ter duas letras A, E, I, O, U na mesma vogal, porque uma única vogal e a outra semivogal. É importante nesta hora falar, agora eu entendi, porque na hora de separar a sílaba, eu tenho que identificar o som. Porque se eu escrevesse, por exemplo, se eu lesse caixa, se a pronúncia fosse caixa, seria K, I, chá. Tá? Então, é importante. E é isso aqui que vai fazer com que eu acentue ou não uma palavra. Que você vai ver depois que o I, quando está sozinho e antes dele tem uma outra vogal, ele tem que levar acento. Por que isso acontece? Porque senão vai ficar na mesma sílaba e aí vai ser semivogal. Então, eu tenho de separar e para separar eu meto um acento para identificar que ele tem um som forte. A gramática é linda. Caiu a ficha aí para você? Eu coloco sempre umas tela branca sozinha do nada aqui. Não, então não. Volta aqui para mim. Cadê? Semivogal. Consoante. Consoante. Tem segredo consoante, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Me ajuda a te ajudar. Consoante não tem segredo. B, C, D é o som sem obstáculo. E não tem segredo. B, C, D, H, I. HI não. K, L, M, P, Q. Sempre vem o O junto, né? P, Q, O, O. Então, consoante não tem segredo e não vou nem me alongar. Agora, encontros vocálicos. Agora sim, minha gente. Encontros vocálicos. O que é um hiato? Gente, não lembro mais. Não, professora. E eu preciso saber o que é um hiato, o que é um ditongo crescente, um ditongo decrescente, porque são eles que vão dar acento nas nossas letras.
E eu vou passar alguns bisus para vocês na acentuação, que vocês vão falar, nossa! O que é que eu quero que você tenha em mente nas nossas aulas? Não desista, tá? Não desista da gramática, não desista de assistir. Ai, mas eu não estou entendendo. Como é que funciona? Vamos fazer bem rapidinho aqui. Como é que funciona estudo da gramática? Sabe fragmentação e desfragmentação de computador, de disco de computador? Quando você vai salvando as coisas, aí eu salvei aqui, hiato. Aprendi marromeno, não entendi muito bem não. Por que que você não entendeu tão bem? Porque você vai salvar a acentuação aqui, não está perto. Aí aqui nesse meio, você colocou sintaxe. Aí tem um monte de espaço em branco ainda aqui. Aí tá ali sintaxe. Aí a outra parte da sintaxe, crase, por exemplo, tá aqui. Aí tem duas cores, três. Aí você colocou figura de linguagem aqui. Mas o restante da figura de linguagem, da metáfora, tá aqui. Gente, isso que eu tô falando é muito real. E se você não desistir da gramática, se você ficar comigo até o fim e rever e analisar, quando chegar no fim do curso, você vai sentir isso aqui. E aí você vai me mandar uma mensagem dizendo que aconteceu isso. Vai chegar um momento, não desista. Estudei o hiato. Minha professora falou, eu preciso do hiato para entender a acentuação, só que eu cheguei na acentuação e não caiu a ficha. Porque eles estão longe. Isso é normal, tá? Vai chegar um momento que o teu cérebro vai fazer isso aqui, ó. Vai ser o momento mais feliz da sua vida. Rapaz, te juro, você vai dar tanta risada e você vai lembrar da minha voz. Aí veio a acentuação aqui. Você fragmentou seu disco. Ou desfragmentou. Sei lá, fragmentou. Fragmentou é juntar. Fragmentou seu disco. Aí veio o restante da metáfora aqui. Aí veio o restante da sintaxe aqui. E juntou. Porque o que acontece? Qual é o grande problema da gramática? Eu estou estudando a acentuação aqui e a acentuação vai cair de novo lá na frente, lá em separação, e aí os assuntos são muito ligados. E você está estudando o hiato, mas ainda não chegou na acentuação. Então, é uma coisa que não tem relação com a outra e só vai ter relação no final. Então, você só vai entender a gramática completa no fim. Então, você precisa disso, precisa dessa paciência, tá? Então, vamos lá. Hiato. Quem é o nosso tal do hiato? O hiato, o que eu falei de separação silábica? Todas as sílabas têm que ter uma vogal, e somente uma vogal por sílaba. Então, se eu ouvir o meu som nítido na palavra e tem duas vogais juntas, por exemplo, açaí, não é açaí, é açaí. O i ficou açaí. Açaí, açaí. Não. O som do açaí está nítido, então eu tenho que dar um jeito de separar. E aí a regra vai fazer com que ele se separe. Olha, u. Eu ouço muito nítido o meu u, então tem que separar. Eu vou colocar junto aqui, não vou fazer separação silábica dela toda, tá? Só das vogais, para você não confundir. Açaí. Então, eu tenho que ter uma vogal por sílaba. Então, eu tenho que separar, tá? Então, quando eu tenho uma vogal sozinha, vogal sozinha na sílaba. Sílaba. Eu tenho um hiato. Simples assim, sem muito choro, sem muito problema, tá? Ditongo. O ditongo, que é um pouquinho, ó, hiato e tritongo, é só saber que tá sozinho. Pronto. E não tem regra para eles. Agora, o ditongo tem. O ditongo tem um monte de regrinha, então a gente vai ter que decorar. O que é ditongo? Olha, dicotomia, di é dois. Ditongo. O ditonga é duas pessoas tongas. No sul a gente usa muito esse termo, tongo. Tongo é pessoa tonga, pessoa boba, brincalhona, tongo. Então, ditongo, dois tongos. Ditongo, eu tenho duas vogais. Não, eu tenho uma vogal, tenho duas letras, uma vogal mais uma semivogal. Vou simplificar, semivogal, tá?
E aí, qual é a minha regra para elas? Eles vão se dividir em dois: crescente e decrescente. O que é uma coisa... Deixa eu ver qual que está na ordem aqui para eu seguir o material de vocês. Crescente. O que é uma coisa crescente? Começa do pequenininho aqui, crescente. E vai ficando fortão. Tem outras coisas também que são pequenininhas e vão crescendo, né? Mas você, aluno, coloque sua cabeça na sua mente, que você não pode essas coisas. Você é um ser assexuado a partir do momento que você virou concurseiro. Então vamos lá. Mente não é poluída. Ditongo. O ditongo crescente. O ditongo crescente é pegar uma vogal semivogal, uma letra semivogal, porque é o pequenininho, fraquinho, mais vogal. E o meu som vai ficar claro. Ó, fica claro para mim que é. Quais são? Como é que eu vou decorar? Esse aqui é o leoa? É. É aqui que eu te falei que tem A e O, que não são só vogais, que podem ser semivogais. Como é que você vai fazer para decorar? Eu tenho um aluno, um colega de trabalho, que ele falou assim, não, é só ficar falando a palavra. Eu falei, não, senhor, funciona muito bem, não. Tem coisa que você não identifica de cara. Então, qual é que você vai fazer? Você vai colocar as vogais. Você coloca A, você coloca E e você coloca O. Você coloca de novo A, você coloca o E e você coloca o O. Eu preciso de uma semivogal, porque ela tá do pequenininho pro grandão. Isso daqui é minha vogal. Aí eu venho aqui e coloco o I. Venho aqui e coloco o I. Venho aqui e coloco o I. Venho aqui e coloco o U. Venho aqui e coloco o U. Venho aqui e coloco o U. Coloco o U, coloco o U, coloco o U. Ficou esquisito, cacofônico. Ó, ia, ie, io, o A, o E, o O. Tem até umas musiquinhas, alguns professores que fazem musiquinha disso aqui. Você vem aqui e preencheu. Então, sempre que eu tiver isso aqui numa mesma frase, numa mesma palavra, eu tenho aqui um ditongo crescente. Fácil. Olha os exemplos. Série, vácuo, perícia, história, ó, história, tá? Então, eu tenho aqui ditongos crescentes. Ya, ye, yo. Wa, we, o. Parece até aquela musiquinha da Fazenda, né? Tinha uma vaquinha, ia, yo. Ó, parece até isso aí. Aí eu tenho também leoa. Professora, leoa? Sim. Como é que eu quero que você decore? São ditongos crescentes. Eu falo que minhas aulas são cheias dos bizu. Olha só. Primeira coisa, quem é que manda no mundo? O rei da selva é quem? O leão? Sonhador, sonhador. Vocês já viram uma leoa com filhote do lado de um leão? Quem é que fica com a orelhinha para trás assim? É o leão. A leoa manda. Então quem é que manda no mundo é a mulher, filho. Saiba que não importa a raça, não importa o que for, não importa que tipo de bicho, se é passarinho, se é cobra, mulher sempre vai mandar, principalmente se tiver uma cria. Se tiver um filho envolvido, acabou. O cara não é nada. Então lembrem, quem manda é a leoa, tá? Leoa. E o que isso tem a ver com o nosso ditongo crescente? Nós vamos fazer uma permutação. Olha aqui a gramática casada com raciocínio lógico. Nós vamos fazer uma permutação. O que é permutar? Colocar as possibilidades das letras. Mas é qualquer possibilidade? Não, somente as que estão da esquerda para a direita. Então, eu pego a flechinha no sentido da leoa, no sentido que se lê, e vou juntar. O que eu consigo fazer aqui, ó? E com O. Então, eu consigo fazer aqui E e O. Eu consigo fazer aqui O e A. Então, eu tenho aqui O e A. Eu ainda consigo fazer aqui mais uma permutação, que é o meu E e A. Cabe mais alguma? Não. Foram as nossas únicas 3 permutações, com a leoa, que é a nossa rainha da selva. E quais são as possibilidades aqui, então? Aqui eu tenho a palavra magoar, ó, magoar. Eu tenho
tênue. Ah, não, tênue com U. Mágoa, isso eu coloquei uma aqui. Eu tenho aurear, ó, aurear, tá? Então, são palavras que vão terminar aqui. E este, tá vendo? E essa daqui é a minha possibilidade de semivogal. Semivogal. O que que isso influi para nós? Que agora é a nossa cereja do bolo. Gente, ditongos crescentes, eles podem se tornar para nós hiatos, tá? Então, sempre que eu tiver ditongo crescente, ele pode ser um hiato, chamado de hiato eventual, hiato acidental. Então, ele pode ser um hiato. Por quê? A minha separação silábica vai ser a seguinte aqui, ó. Ó, a palavra série. A gente vai ver isso de novo lá em separação silábica, tá? Então, agora é só para a gente ver o hiato. Ó, a palavra série, assim que se separa. Mágoa. Mágoa. É assim que se separa. Ó, nosso leoa e o nosso ie. Então, assim que se separa. E o que é que eu tenho aqui? Ditongo. Mas eu acabei de falar para vocês que o nosso ditongo pode virar um hiato eventual ou acidental. Por que que isso acontece? Porque os gramáticos ainda não conseguiram entrar num consenso. E aí, conforme a nossa fala e os nossos dialetos e os nossos sotaques, em alguns lugares fala série. Série. Olha como que eu pronuncio o meu i. Está muito nítido. Magoar. Mágoa. Nossa, ela tem muita mágoa de mim. Então, o meu o está muito pronunciado. E se ele estiver pronunciado, deixa de ser semi para ser vogal. Aí o que é que acontece? Um acidente no meio do caminho vai ficar série. Magoa. Hiato eventual ou hiato acidental. Por isso que eu quero que você decore a nossa musiquinha do ia, ia, iô, tá? Decore isso aqui, preenche com a, e, o, e depois vem e coloca o i e o u. E o leoa faz a permutação do leoa, tá? E aí você decora o ditongo crescente. Nós vamos ver isso de novo lá em acentuação, não é em separação silábica, não. É em acentuação, porque aqui tem um acento, tá? Muito importante. Incidência disso aqui em prova, 60%, 50% em acentuação, tá? E aí eu tenho o ditongo crescente, que a gente nem vai, decrescente, que a gente nem vai sofrer, porque se começou com, se eu tenho o meu ditongo decrescente ali, que começa com pequenininho e cresce, eu tenho o oposto, que começa grandão e diminui. Decrescente. Que vai começar com a vogal, aí eu tenho que pensar, com a vogal e vai para ao contrário, né? É decrescente. Ele vai para, começa decrescente. Calma. Lá cresceu. Então aqui tá o contrário, filha de uma corna. Ah, é, tá aqui embaixo, ó. Eu tô olhando em cima. Tá, então começou pequenininho e cresceu. Esse aqui começa grandão, vogal, mais semivogal. Esse daqui que me confundiu, vou até apagar. Esse aqui que me confundiu. Vogal com semivogal. Exemplos simples, esse aqui não tem muito choro, tá? É pai, ó. O som não é tão forte. Caixa, ó. Tá bom? Caixa, deixe. Deixe. Tá, o som é fraco. O que é importante aqui? Importante não. É só um ticozinho, mas também não é incidência em prova. Pequenininho. É o decrescente nasal, que aí ele não tem uma vogal. É só o som. Olha só. Decrescente. Decrescente. Nasal. Incidência em prova, gente, pequeno. É mais a título de informação, tá? Para se um dia cair, você falar, ah, professora, não deu. Ó, a palavra sem. Qual que é a pronúncia? Olha a minha fonologia aqui, ó. Qual é a pronúncia do sem? É isso aqui, não é que você ouve? Sem. Então, isso aqui, ó, é um ditongo nasal. E eu coloquei aí as opções dos ditongos nasais, tá?
não tem incidência em prova para vocês. Agora, oral é quando eu falo somente com a boca livre, sem ter nasalidade. Gratuito, não é gratuito. Para ser gratuito, eu já falei o que tinha que acontecer. Separa, separou, põe acento. Então é gratuito, saia, sair, tem acento. Nasal, mãe, ó, mãe, cãe, mão. Olha um outro nasal que não tem acento. Muito. O que é que parece que eu tô falando aqui? Muito, não é? Parece que tem um izinho aqui. Então, muito. Agora, o tal do aberto, que aparece lá na nossa acentuação. De novo, tanto esse daqui aparece na acentuação, por causa do hiato eventual, quanto o meu aberto, que aparece no meu hiato eventual, que é o... O que é ser um som aberto? É a boca aberta, minha gente. É coisa mais simples. Ai, professora, eu não consigo entender. É abrir a boca para falar. Céu! Eu fecho a boca para falar? Professora, ninguém fala com a boca fechada. Fala, alguns sons a gente fala. Olha só, couro. Eu faço couro? Não, eu faço couro. Então, coisa mais simples do mundo, mais fácil do que isso não tem. Aberto eu abro, fechado eu fecho. Céu, chapéu, herói. Pronto, resolvi. Rio, ó, rio. Couro, pônei. Eu tô fechando a boca. Só isso, minha gente. Nada mais do que isso, tá? Quase finalizando já esse nosso bloco. Tritongo. Esse assunto é mais em jardim, né? Mas se preparem que tem muitos assuntos desse aí no meio do caminho. Eu tento aliviar para vocês, mas... gramática é extensa. Vamos lá. Tritongo. O que eu tenho de tritongo? Se eu só posso ter uma vogal e eu tenho 3 letras, quantas semivogais eu tenho? Então, eu tenho semivogal mais vogal mais semivogal. Simples assim, tá? Por isso que é importante a gente saber que só pode ter uma vogal por letra. Vai ficar nessa ordem: semivogal, vogal e semivogal. Iguais. E tritongo a gente não separa. Paraguai. Tá? A separação não é essa, eu tô separando só a sílaba dos tritongos, tá, pessoal? Tritongo não tem segredo, não tem choro, então não vamos sofrer com isso. Encontros consonantais, também não tem muito segredo, não tem grande incidência na sua prova, tá, gente? Concurso, vou fazer Polícia Civil do meu estado. Altíssima incidência. Carreiras policiais federais, só assista, assimile o conteúdo para você, a título de alguma coisa de repente mais para frente, separação silábica para nossa acentuação, mas assim, não sofra muito com os conceitos, tá? Dígrafo. Então vamos lá, o que é dígrafo? É não ouvir um som. Eu vou ter mais de uma letra e eu só vou ouvir uma. Isso é um dígrafo. É a representação de 2 letras em um único som. Então só tem um fonema. Isso é dígrafo. Quais são os principais dígrafos? O material de vocês está bem completinho, tá, pessoal? Então a gente não vai gastar muito nosso tempo e nossa energia com isso. Tem um material bem completinho para vocês. Dígrafo consonantal. Consonantal. O que eu tenho aqui? Olha, GU, que é o guerra. Ó, CH, cheiro. RR, carro. Então aí tem uma lista para vocês dos principais dígrafos, tá bom? Isso é um dígrafo consonantal, tá? Dígrafo consonantal. E eu tenho dígrafo vocálico. Se você, vocálico, for fazer concurso estadual, minha gente, no meio do caminho estou estudando para PRF, estou estudando para DPEM, estou estudando para a Polícia Federal. PRF, que é o nosso carro-chefe.
Quero fazer um concurso, saiu no meu estado. Volte à aula e assista. Faça um xizinho na aula e aí depois você volte e assista, que isso aqui é importante, essa diferença. Para nós aqui, só vamos passar batido. Dígrafo vocálico, que é quando eu utilizo as letras A, E, I, O, U, seguidos de M, N, que é aquele que a gente viu lá no começo, ó. O campo. Então, eu tenho a minha letra A, E, I, O, U, e aí M ou N. Campo, também, tá? Também. Que vai ser o nosso campo. Este N aqui, ó, não existe, tá? Quantos sons eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 1, 2, 3, 4 fonemas e 5 letras, tá? Então, se cair na sua prova uma análise dessa, é assim que a gente faz. E o dífono, que é o último aqui, e encerramos nesse nosso assunto, o dífono. É o nosso KS, que é pegar o meu X e transformar em KS, o tóxico, tá? Então, quando eu coloco o meu X com som de KS, oxigênio, chama-se dífono. Por quê? Eu tenho 2 sons em uma única letra.